Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, já deixa eu iniciar aqui a apresentação. Partilhar. Estão conseguindo ver a apresentação? Bom, o Davi, você me ajuda, hein? Então tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. O objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre a carreira de desenvolvedor SAP, né? E para falar da carreira de desenvolvedor, eu vou ter que falar um pouquinho da evolução dos produtos SAP, onde a gente começou, onde a gente está, né? E aproveitar também para falar da Accenture, né? E das nossas oportunidades, tá bom? De carreira. Bom, o meu nome é João Otto Guetman Júnior. Eu vou falar um pouquinho com mais detalhe da minha trajetória, mas iniciei na Accenture como estagiário. Hoje eu sou responsável pelo grupo de desenvolvedores SAP, né, que a gente chama de SAPTech, né? Sou de São Paulo e hoje moro em Recife, mas aí mais detalhes mais para frente eu conto um pouquinho mais, dando já o viés de carreira, tá bom? Bom, vamos falar então da Accenture, né? Para quem não conhece, né? A Accenture é uma empresa global, né? A gente está em todos os continentes, a gente tem liderança de capacidade digital, cloud e segurança da informação. Temos mais de 514 mil profissionais, né, que cumprem a promessa de tecnologia criativa humana todos os dias, né? A gente atende mais de 120 países, a gente abraça, né, o poder de mudança para criar valor e sucesso compartilhado com nossos clientes, pessoas, acionistas, parceiros e comunidades, né? A gente tem um viés muito forte, né, de indústria, né? Então a gente trabalha muito, né, pesado para entender as dores da indústria e trazer soluções. Então isso traz muito valor e faz com que a gente consiga atender projetos de altíssima complexidade, né? E usando o máximo de tecnologia, né? A gente presta vários tipos de serviço, né? Accenture, a gente costuma dizer que a Accenture tem várias Accentures, né, dentro dela, né? E o poder disso é que quando o nosso CIO, né, senta para conversar com o cliente, né, ele pode oferecer uma gama de possibilidades, né, para poder chegar na solução que ele precisa, né? Por exemplo, a gente inicia ali no Strategy Consulting, né? Que é o pessoal que vai desenhar a estratégia, né, de negócios ou tecnologia daquela empresa, né, que faz uma consultoria, né, para entender se aquela empresa está dentro das melhores práticas, no que a gente conhece de melhor do mercado, né? Assessoria de tecnologia, né? Software selection, né? Solution selection, inteligência aplicada, e também a gente tem núcleos de inovação, né, voltado para a estratégia, né? A parte de interactive, né, que é a parte de trazer uma experiência diferente, né, pro business, né? A gente tem casos onde a Accenture foi responsável pela experiência de arenas, né, de esportes, né, nos Estados Unidos, parques de diversão. Então um tipo de consultoria bem diferente, né? A consultoria do bem-estar, né? Como é que a tecnologia consegue transformar um serviço realmente numa experiência usando o máximo do nosso conhecimento de tecnologia e indústria, né? A parte de tecnologia mesmo, né, que é a entrega de serviços de aplicativos, softwares, questão de plataformas, né, onde o SAP está inserido, né, infraestrutura, cloud, engenharia de software, segurança, né, tem, então, temos atuado e ajudado bastante, né, nesse sentido também. Alianças em ecossistemas, às vezes fazer o link em startups, isso tudo fica com a dor, né, dos clientes, né, isso tudo fica dentro de tecnologia, que é onde também hoje eu estou inserido, né. E a parte de operações, né, quando o cliente passa para a gente uma parte do processo deles, né, onde a gente fica responsável por uma área, por exemplo, executar uma folha de pagamento, ou uma central de cadastros, né, ou rodar o fechamento fiscal. Então, esse tipo de serviço a gente também presta, né? Então, o cliente pode ter
todos esses serviços juntos, um só, mesclar, né, um projeto que começa lá em strategy, virar uma implementação que vai ser feita por technology, né, ou um processo que poderia ser feito de forma diferente, ser entregue por operations, então deixa a gente com um leque gigante, né, para essas conversas e de oportunidades também, né? Isso reflete nas oportunidades que a gente tem para a carreira e para as pessoas, né? E seguindo aqui um pouco dos números, né? A gente investe muito em pessoas e também em aquisições, né? Mas a gente investe em desenvolvimento, a gente investiu em desenvolvimento, né, no ano fiscal de 20, né, 866 milhões de dólares, né, em aquisições foram 6 bilhões, né, então a gente cresceu também adquirindo novas empresas no mercado, né, e pesquisa 871 milhões também, né, a gente crescendo, a gente crescendo, a gente cresce às vezes adquirindo empresas que fazem sentido, que somam o nosso portfólio, né, de forma estratégica, e investe muito no treinamento das nossas pessoas, né? A Accenture, a gente sempre costuma dizer, a Accenture não tem produtos de prateleira, né? A gente chega no cliente para trazer valor através dos nossos talentos. Então, se a gente não investir, né, a gente não vai ter nada, a gente não vai ter o melhor para oferecer. Então, essa é uma das nossas diretrizes, né? Sem isso, a gente não sobrevive, né? E aqui, Accenture no Brasil, né? A gente está com quase 15 mil pessoas, né? Temos escritórios também em quase todas as regiões, né? Temos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, onde eu estou hoje, São José dos Campos, Campina Grande, Vitória, né? A gente tem também os escritórios de operations em Barueri, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? A gente tem o Innovation Center em Recife, que é bem legal, bem interessante, ali no Marco Zero, para quem conhece. E os Centros de Excelência e Inovação em São Paulo e Rio de Janeiro, e o Centro Corporativo em Curitiba. Né? São cada centro focado, né, em uma área de negócio ou duas, dependendo da estratégia. Né? Então, 23 das 50 maiores empresas do país, né, são nossos clientes, né, e a gente trabalha com 7 dos 8 bancos, né, então a gente está bem inserido aí dentro do mercado, né. As últimas aquisições, né, a gente adquiriu a Cloud Labs, né, que é focada em migração, implementação e gerenciamento de cloud, né, que faz muito sentido para a estratégia de transformação digital das empresas, né? A Pollux, que é uma empresa voltada à Industry-X, né? Automação, né? De alta tecnologia. A Real Protect, que é uma empresa também voltada à segurança. A gente sabe que depois que a gente mudou para esse modelo, né, em home, todo mundo, segurança ficou até mais crítico, né? Então faz todo sentido a gente adquirir uma empresa que tenha todo um know-how disso para poder ajudar os nossos clientes a fazer essa movimentação, essa adaptação ao novo, né? Então são exemplos. E nós temos alianças estratégicas também com grandes empresas do ecossistema de tecnologia, né? Então é engraçado, em alguns deals, né, em algumas propostas, né, a gente entra como parceiro, né, dessas empresas, né. Então, o cliente está em dúvida, né, se ele vai para SAP ou Oracle, né, ou para Microsoft, né, para fazer a implementação do ERP deles, né. A gente tem aliança estratégica e um time dedicado para cada uma dessas tecnologias, né. A gente não está, entre aspas, abraçado em nenhuma delas, né. Salesforce também. Então, assim, a gente não entra como concorrente, a gente entra sempre para agregar, né, e ajudar os clientes a tomar a melhor decisão, né. Eu, como sou de SAP, né, tenho a tendência é sempre vender meu peixe, né, para SAP, né, mas não quer dizer que a gente não seja forte em todas essas outras tecnologias aqui. Se amanhã um colega meu vier aqui falar de Oracle, vocês podem ter outra visão, né. Mas, assim, o importante aqui é saber que a gente está sempre buscando a melhor parceria com essas empresas para poder oferecer as melhores soluções, né, para os nossos clientes. E aí que eu vou falar um pouco do SAP na Accenture. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui no chat, senão eu já vou seguir. Por enquanto, não. Então, SAP na Accenture, né?
O SAP, vocês vão ver um pouco ali na frente, ele é dividido entre SAP funcional e SAP technical, né? SAP funcional é que faz a parte do levantamento de requisitos, né, da aderência do negócio, né, dos processos do cliente para a solução SAP, né, e o pessoal técnico, né, também onde eu estou inserido, que faz o desenvolvimento, né, da adequação dessas soluções, né, da adaptação, né, dos produtos SAP através de codificação, né, desenvolvimento de novos produtos ou adaptação, né, que a SAP permite, né, que sejam possíveis, né. Então a gente tem mais de 1.500 projetos, mais de 300 pessoas no SAP S4, que também vou explicar ali na frente o que significa, mas é a nova versão do ECC, né. Temos mais de 2.000 pessoas no Brasil, a gente tem fábricas de soluções, né, que são grupos dedicados a uma frente específica, né, que faz sentido, por exemplo, utilities, né, toda a parte de empresas que são concessionárias, né, o tipo de processamento, o produto SAP para essas empresas é diferente. Então, a gente precisa ter pessoas com conhecimento específico e acaba dedicando um grupo para formar um grupo de especialistas. Então, essa é a nossa definição Solution Factor, por exemplo. A parte de localização Brasil, que é muito forte, né? Pensar, SAP é um produto global, né? Origem alemã, e a gente sabe quanto é complexo a parte de impostos, né, no Brasil, né? Então, sempre que a gente tem um cliente brasileiro, minimamente a gente vai ter que criar uma nota fiscal lá, né, para ele, né? Vai ter alguma customização nesse sentido. Isso não é simples de fazer. Então, também temos pessoas dedicadas com esse conhecimento para que a gente possa entregar o melhor, né? Somos certificados CMMI Level 5 desde 2005, né? A gente vem mantendo essa certificação. E aqui vou contar para vocês, né, como é que funciona o ciclo, né, de um projeto SAP, né? Como é que chega um projeto SAP para a gente, né? Um cliente, uma decisão de um cliente, né, de instalar SAP, né, não é simples, né? Sempre faz parte, né, principalmente agora, de um processo de transformação digital, né, uma dor ou uma solução, né, um caminho muito grande, bem pensado, né. E quando o cliente decide, né, ele faz um RFP, né, que é o Request for Proposal, né, e nessas etapas iniciais são de responsabilidade do time executivo, né. Então, a gente faz a análise da proposta, e tem casos também que a gente solo, né? Que o cliente já vem direcionado para a gente, eu quero que vocês entreguem. É muito mais comum abrir uma RFP para ter um bid, né? Uma comparação entre fornecedores, né? Então a gente recebe o RFP, que tem lá os requisitos do cliente, né? Putz, preciso cobrir esses processos, tenho esses legados, tenho essas integrações, né? Preciso manter isso aqui, né? E a gente faz uma proposta, né, que é feita junto com o time do cliente, perguntas e respostas, rodadas de reuniões para esclarecer, né, se a gente entendeu tudo direitinho, né? A gente faz depois uma montagem, né, do time, né? A gente vê que skills, né, a gente precisa, né? Se a gente precisa de alguém especializado, né, algum conhecimento que é raro, né, para a gente poder entender se a gente vai conseguir entregar, né? Isso depois que a gente ganha, aí a gente vai para a execução, né, para a entrega do projeto, né? E aí a mudança de focos do executivo para a gestão, né? A gente vai começar a fazer realmente o build, né? A gestão da expectativa das pessoas também, né, que vão trabalhar nesse projeto, se elas estão motivadas, se elas estão com conhecimento adequado, se a gente precisa dar treinamento, né, isso faz parte da entrega estratégica do projeto. E depois que a pessoa participou desse projeto, foi colocada nesse desafio, ela sempre recebe, né, um feedback ao final desse ciclo, né? Então, as pessoas, né, que entram, toda vez que você entra, você é alocado um projeto, então você vai fazer parte desse time que a gente montou, né, para essa entrega, e ao final da sua tarefa, né, depois que a gente define quais são os seus desafios, o que você precisa entregar, né, com quem que você vai trabalhar, ao final a gente faz um feedback, né, e isso reflete no seu final, né. E aí tem atividades extras também, né, que são
que são executados geralmente pelos executivos também do projeto, que é a parte de gestão financeira, que é MME, MMS, a parte de engajamento, eventos, fóruns, né? E também, durante o projeto, identificar novas oportunidades, né? Às vezes, uma discussão de um produto específico pode virar uma oportunidade da venda de um novo projeto, né? E aqui a entrega em si, né, aquela caixinha da entrega, né, a gente trabalha com vários tipos de cliente, né, de várias indústrias e principalmente de maturidades e experiências diferentes, né. A gente não fica estanque, né, ou travado por um modelo de entrega, né. A gente, na hora que a gente senta, e até às vezes mesmo na etapa de proposta, a gente tenta entender qual metodologia vai encaixar melhor naquele cliente. Às vezes o cliente já tem uma cultura muito madura de metodologia ágil, né? A gente vai seguir aquilo. Às vezes não, né? Às vezes eles ainda estão estruturando. Então, qual metodologia fica melhor para aquele deal, né? Então, a gente tem equipes multidisciplinares que a gente pode fazer projetos tanto no V-Model, Waterfall, quanto ágil, né? O que não muda é o ciclo do produto, né? A gente faz uma análise, né, do que precisa, a gente desenha, constrói, testa e faz o deploy, né, entrega, né, para a produção, né. Os projetos de SAP, eles têm uma característica como são sistemas empacotados, né, como a gente fala, o deploy, geralmente em projetos grandes, a gente faz um Big Bang, né, é difícil a gente ficar fazendo pequenas entregas, né, principalmente no projeto de implementação, como a gente está acostumado no modelo DevOps, isso ainda não é tão maduro nos ambientes SAP, né, então o deploy geralmente é um ou dois técnicos no projeto de implementação no máximo, e depois umas melhorias e a gente faz alguns ciclos, né? Mas esse aqui é um ciclo que vai existir independente da metodologia, né? E aqui, agora eu vou entrar para falar um pouco da evolução, né, do SAP, né, nos últimos anos, né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui para ver se tem uma pergunta. Se não, eu vou seguir. Bom, a era digital, né, está evoluindo para a era da inteligência, né? Então, quando os sistemas, né, de gestão empresarial, né, iniciaram, né, lá 60, 70, né, a tecnologia que a gente tinha disponível eram os mainframes, né, IPCs, né, então foi muito focado a automação industrial, né, conseguir trazer mais valor, né, é o que a gente tinha de tecnologia e onde a gente criava mais valor, né. Com a evolução para a arquitetura de client-server, internet, né, a gente conseguiu começar a curar, né, as dores dos processos de negócio, né. Então, aí o boom dos ERPs, né, a internet, né, e a gente conseguiu focar, né, em melhorar os processos, né, não só ali na questão da produção em si, mas no processo como um todo das indústrias, né. E aí veio a transformação digital, né, onde a gente, nos 2000, né, começou a entrar a mobilidade, né, você poder o processamento começou a ficar mais barato, a gente poder utilizar cloud computing, a parte das redes sociais, o big data. Então, isso fez com que a gente conseguisse fazer transformações digitais, né? O que a pessoa tinha que entrar lá no terminalzinho, ela poder fazer do celular dela, né? Então, isso foi uma grande quebra. E hoje, com as novas tecnologias, a gente está indo para a era da inteligência, né? Então, machine learning, inteligência artificial, internet das coisas, blockchains, né? Então, a gente está indo a gente fala de intelligent enterprise, né? Então, cada vez mais a gente propondo soluções preditivas, né, que as máquinas das produções ou os caminhões, em vários cases que a gente tem, se conversem, né, para a gente poder tomar decisão, né, ou que o próprio sistema tome decisão por si só, né. Então, a gente já está nesse momento, né. E
E a SAP é totalmente aderente, né? Ela foi evoluindo também nessa história, né? Então, a SAP iniciou lá em meados de 1970, né? E em 79 ela lançou o produto que a gente chama o R2, né? Baseado em mainframe, né? Então, e em 92 ela lançou o R3, que já foi uma arquitetura diferente, né? Baseada em client server, né? Esse R3 ele foi evoluindo, né? Foi ganhando melhorias, mudando um pouquinho a arquitetura, ganhando novas funcionalidades, né? E aí quando eles empacotaram tudo isso ainda numa aplicação client-server, mas de uma forma mais poderosa, né, e flexível, né, o que tinha na época, veio o ERP, né, o ECC, né? Então, esse ECC é o produto que a gente vem trabalhando, e grande parte dos nossos clientes tem, né? Até que em 2010, né, a SAP resolveu quebrar um pouco uma das características que ela tinha, né, que o ECC, né, para quem é técnico, a gente podia instalar em ele qualquer banco de dados. A SAP criou um banco de dados para ela, né, que é o HANA, né, e o HANA passou a ser a base de todos os produtos, né, da SAP. Então, em 2010 surgiu o HANA e depois a SAP começou a migrar, né, ou disponibilizar versões dos produtos dela dentro, com base nesse banco de dados. E, finalmente, em 2015, né, veio o S4HANA, né, que é a nova versão do ECC, né, que é o produto antigo, só que esse cara só roda com HANA, né? Então, isso fez com que a gente conseguisse deixar a solução mais simples, né? Porque quando você executa, tem que executar, né, certas rotinas para qualquer banco de dados, né, você tem que cercar um monte de coisa, né? Isso torna o sistema complexo. Quando você só precisa fazer o seu desenvolvimento voltado para aquele hardware, né, para aquele banco de dados, faz com que você comece a pensar de forma mais simples, né? Porque eu vou ter que ter esse monte de tabela de totais aqui pensando em performance se eu posso ter uma só, né? E outra, né? O S4 ele já nasceu com um banco super moderno, em memory, com um appliance poderosíssimo que faz com que a gente pudesse fazer desenvolvimentos direto nele também, né? Ter um ambiente mais moderno. Então ele alavancou muitas outras tecnologias, né? Como mobilidade, uma só plataforma, né, e redução de custos também, né, por que não, né, eu não preciso ter licença de vários bancos de dados, eu posso construir tudo ali, né, no meu HANA, né, então isso quebrou, né, bastante, né, vem um produto inovador, né, e também a forma como que a SAP vende, né, as soluções dela, né, por exemplo, né, no ECC, né, lá atrás, eu tinha um módulo, né, de HR, né, que era carinha de HR, o cara entrava lá no SAP, entrava no módulo dele, né. Hoje em dia, a SAP já migrou esse módulo de HR para o modelo as a service, né, que é o Success Factors, né, foi uma aquisição da SAP, e aí, em vez da gente ter isso aí dentro, junto com esse S4, isso está lá na nuvem, né, então já também vem impactado, né, e o cliente paga somente o que ele precisa consumir, né, daquele serviço, né, interfaces modernas, né, e na mesma linha a gente tem o Concur, a gente tem o Hybris, o Ariba, cada cada solução dessa que está aqui na parte de cima do slide na nuvem, no fim do dia, foram módulos que foram saindo de dentro do ECC, né, ou instalados da mesma forma que o ECC, e passaram a ser oferecidos as a service, né. Então, isso tornou também as funcionalidades, o que a SAP vendia, algo mais até flexível, né? Você tem um Lego, né, de soluções, né, e você acaba adquirindo o que você precisa, né? Então, saiu do modelo de vender somente licenças para vender serviços, né? Então, foi outra quebra de paradigmas de modelo, né, na verdade, da SAP, né? E aqui, seguindo, né, a gente tem o que a gente chama de SAP BTP, né? Ela já mudou de nome recentemente, pega muita gente de surpresa, né, no speech, mas a gente
ela começou a ser chamada de HANA Cloud Platform, HCP, depois virou SCP, né, SAP Cloud Platform, e hoje em dia é Business Transformation Platform. Para que ela serve, né? Ela serve para a gente manter esse S4, né, o que está lá, cada vez mais intacto, e desenvolver nossas extensões, e as extensões também desses produtos aqui, numa nuvem, né, como serviço, né, uma plataforma as a service. Então, em vez de eu vir aqui e criar um programa novo no meu S4, eu venho aqui, crio um programa aqui e consumo o que eu preciso consumir via API no S4, ou se eu precisar conversar do S4 com os SuccessFactors para esse programinha, eu vou fazer uma integração aqui usando o BTP, né? E aí, se eu precisar de mudar de versão aqui no S4, eu não preciso me preocupar com esses desenvolvimentos, né? Eu vou manter a mesma versão, né, do API e vou deixar tudo do que a gente chama de desacoplado, né? Então, essa aqui, né, essa, a partir de 2020, né, torna-se mais forte, mas essa aqui vou explicar ali na frente, que virou a tônica, né, é o que a gente está já vivendo, né, no nosso dia a dia, dessas arquiteturas mais fluidas, né, dentro do SAP, né, e isso exige que a gente tenha outros tipos de conhecimento, tá? Então, essa transformação, né, essa evolução, a SAP nunca parou. Então, ela veio seguindo, né, e acompanhando o que era preciso, né, no mercado, né? Enfim, acompanhou a evolução das tecnologias. E aqui, eu vou explicar um pouquinho dos papéis, né? Eu já dei um spoiler ali, né? Falei que a gente tem um time funcional e um time técnico, mas na verdade a gente tem vários outros times aí, né? Envolvidos cada um com a sua especialidade, envolvido num projeto SAP, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver se tem a ver. Eu particularmente não conhecia a solução SAP e vim ao evento por curiosidade. Como você acredita que SAP se diferencia dos seus concorrentes de mercado? A SAP, você vê, né? A SAP é uma empresa que está gerando produtos, né, para a indústria desde 70, né? Então a SAP tem uma gama, né, de best practices e de fluxos e de soluções, né, para diferentes indústrias gigantescas, né? Então eu vejo que ela se diferencia pela aderência, né? Um dos fatores, né, pela aderência, né, às melhores práticas da indústria. Em alguns modos você gasta muito pouco, né? Você precisa customizar muito pouco, né? Isso, claro, não é verdade, né? Num cenário fiscal, né? Uma localização Brasil, né? E outra, esse novo reposicionamento, né? Fez com que o cliente pudesse utilizar tecnologias emergentes, né? E mesclado com os produtos já existentes da SAP, né? Numa só plataforma, né? Uma só plataforma de desenvolvimento, por exemplo, né? Isso também é legal. A gente consegue fazer, né, em outros ERPs, por exemplo, né? Mas a SAP é pioneira também nesse negócio. A quantidade de APIs, né, por exemplo, que a gente tem, ou aplicativos Fiori, né, nesses últimos anos é absurdo. Então, ela vem investindo muito nisso, né? E acaba no fim do dia, né, tudo que ela vem investindo, disponibilizando, acaba diminuindo o custo dos projetos, né? Então, acho que eu vejo isso como um bom diferencial, né? Espero ter respondido a pergunta. Então, vamos olhar aqui, né? Algumas atividades e responsabilidade do time técnico, né, de um projeto SAP, né? A gente faz o desenho e implementação da arquitetura, né? Então, tem aqui os arquitetos, né? A instalação das aplicações, né? Isso é realizado por um time que a gente chama de time SAP Basis, né? Que está aqui também dentro da arquitetura técnica, né? Definição de regras de segurança, né? Também tá dentro, a gente precisa, né? Dentro do projeto saber quais são as roles, né? Até se firewall em alguma escala, né? Estratégia de ambientes, né? Geralmente eu tenho um ambiente onde eu desenvolvo, um ambiente onde eu testo e um ambiente de produção, né? Dependendo do modelo, né? Dependendo
do projeto, quantas simulações você vai fazer, você precisa até de mais 2 ou 3, né, ambientes de homologação, né, para você poder fazer as diferentes simulações de conversão, por exemplo. Então, essa estratégia de ambiente também é feita aí para esse time de arquitetura técnica, né, voltada à necessidade do projeto. Regras de desenvolvimento, né, o que eu posso usar, o que eu não posso usar, e desenvolvimento de novas funcionalidades requeridas. Isso aqui está no time de desenvolvimento, que é o meu time, no caso. Tá? Então, a gente define o que a gente pode usar, como a gente vai usar, né, quais serão os padrões, né, e a gente, na medida que as necessidades vão chegando, a gente faz os desenvolvimentos, né, desses que a gente chama de produtos. Né. E o time funcional, né? O time funcional ele faz a análise das necessidades, né, desses clientes, né, para identificar soluções. Então, o que eu falei, né, ele olha como que o SAP está desenhado, né, para esse processo. Emissão de uma ordem de vendas, né, vou dar um exemplo bem simples. Né. Daí a gente vê, não, isso aqui que está desenhado no standard não é suficiente, eu preciso que faça, quando eu for salvar essa ordem de vendas, eu preciso que ele faça uma verificação diferenciada no perfil desse cliente, ou eu preciso que ele olhe esses produtos de uma forma diferente, o que o SAP me entrega não é suficiente. Né? Então, o funcional, né, ele sabe quais são as soluções da SAP, sabe quais são as limitações, e tenta encaixar, né, para o que o cliente precisa. Né? Vai fazer o levantamento de todos os requisitos de negócio durante o projeto, vai fazer a elaboração do escopo, o desenho das implementações de funcionalidades. Então, chegamos nesse mesmo exemplo, nós chegamos na conclusão, né, que a gente precisa fazer um motorzinho de crédito lá diferente. O funcional vai desenhar, eu preciso que você vá aqui, conecte vá fazer uma pesquisa no Serasa, um exemplo bem besta, ou veja as últimas vendas que a gente fez para esse cliente, quanto que ele demorou, né? A gente tem um módulo para isso, né? Mas eu não preciso entrar um detalhe, mas só precisa entender. E aí ele faz esse desenho, né? Aí ele passa para o time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento faz, ele vai testar esse cara, vai fazer o desenho dessas novas funcionalidades, se, por exemplo, o cliente, beleza, mas também eu queria que você olhasse qual região esse cara tem sede, né? Porque para mim é importante. Então vamos desenvolver essa melhoria. Daí o funcionário vai lá, valida se é possível, passa para a gente, faz o desenho e testa esses novos requerimentos e faz a implementação e o suporte de tudo isso que a gente desenvolveu e configurou, né, no SAP até o final. Né. Tem muita coisa, né, que a gente resolve sem ter que desenvolver nada, né, só por configuração, porque o SAP permite. Né. Tem um cockpit de regras que você pode definir gigantesco, né, que é o S-Pro. Mas eu estou falando até nome de transação. Então ele também vai fazer o teste dos fluxos que foram atendidos sem nenhum desenvolvimento também, né, junto ao usuário. Né? Então esses são papéis diferentes, né? Em sistemas que a gente chama de sistemas custom, né, nem sempre é tão claro nessa divisão entre o papel de um analista funcional e um desenvolvedor, né? Às vezes uma pessoa faz os dois papéis, né? Quando é um sistema empacotado, né, geralmente a gente divide porque, além do conhecimento técnico, a pessoa tem que saber quais são as limitações, o que ele precisa configurar, né, quais são as melhores práticas de negócio para aquele fluxo, né, e que exige um conhecimento de processo até um pouco maior, né? Então a gente divide os times para que a gente tenha pessoas especialistas e consigam fazer isso. Não é todo mundo que consegue jogar nos dois papéis, né? Então isso ajuda bastante a gente na hora de buscar os perfis, né? E aqui um pouco dos módulos, né, que a gente tem no projeto, né? Aqui eu vou passando por alguns, né, que estão destacados, né? A parte de controle, né, tudo que envolve o custo, né, de um produto, por exemplo, de produção, o livro fiscal, por exemplo, isso aqui fica no módulo de FI, esses dois módulos conversam muito próximos, temos funcionários que conseguem fazer os dois, né.
A parte de vendas está aqui no módulo de SD, então quem faz a configuração desde da entrada da ordem, né, até a geração no Brasil, né, até a geração da nota fiscal, né, o processo de transporte também está no time de SD, né, aí toda a parte de inventário, materiais, é um funcional específico, então podem ter algumas moscas brancas no mercado, mas em linhas gerais, né, a pessoa fica especialista, né, em um módulo desse. Então, quando eu falo de carreira, né, em SAP, eu falo, pô, eu sou o funcional SAP do módulo de SD, né, minha especialidade é da parte de shipment ou transportes, né, ou sou o cara de materiais, sou especialista na parte de inventório, de inventário, né? Geralmente, quem é MM consegue jogar um pouco aqui em cada um desses submódulos, igual para todos, mas a gente tem as especialidades. Então, aqui é só para vocês entenderem como que a gente divide, né? Quando a gente fala lá que vai montar uma equipe para um projeto de SAP, geralmente a gente olha, putz, tem muita configuração SD, então eu vou precisar de 2, 3 profissionais SAP SD. Esse cara vai fazer FI? Não. Pô, meu modo de FI está um pouco mais tranquilo, o cara vai mais no standard, né? Então vamos colocar só 5 FIs. Né? Então, e por aí vai, né? Então, esse aqui é como são divididas as habilidades, né? Numa carreira SAP, né? Funcional. E o técnico, né? Deixa eu só voltar para ver se tem uma pergunta aqui. Você comentou há algum tempo que existiam algumas certificações referentes à solução. Você julga ser a curva de aprendizado algo muito complexo de se operar ou um iniciante aprenderia rápido? Eu acho que tem as certificações, sim, da SAP, né? Elas são provas pesadas que a gente chama de muita decoreba até. E quem consegue se certificar geralmente já tem algum conhecimento prévio, né, no sistema, né? Porque vai certificar para ver qual que é o menu que eu consigo fazer alteração do item da ordem, né? Então, essas certificações SAP específicas de módulos, elas são mais pesadas, então precisa ter um pouco mais de experiência. Na parte técnica, né, eu acho que é muito mais tranquilo. A gente tem uma plataforma, né, a SAP, né? Você viu que foi uma rampa muito forte, né, de inovações tecnológicas, né? Fez com que os consultores SAP ficassem desatualizados, né, naturalmente, né? Então a SAP desenvolveu, né, e proveu uma plataforma de estudos chamada OpenSAP, opensap.com. Ali, se você tem um conhecimento prévio de alguma linguagem de programação, você consegue fazer um learning path para aprender, poxa, como é que eu desenvolvo um aplicativo em Fiori, como é que eu desenvolvo um aplicativo mobile hoje na plataforma SAP, né? Esse sim consegue te dar esse sim consegue formar você para ficar preparado para entrar, vamos dizer assim, entrar mais jogando, né? Para funcional, eu acho um pouco mais complicado, exige que você faça assim, um treinamento específico para depois certificar. Né? Essa é a minha visão. As certificações técnicas da SAP, elas também têm essa característica. Quando você vai lá e faz uma prova de SAP, você também tem que estudar bastante para saber qual que é o menu, as limitações. No OpenSAP é um viés um pouco mais prático, né? Eles são mais pragmáticos e as provas não são tão decorebas, são mais voltadas ao que você aprendeu ali naquele curso, que geralmente é pequeno, no máximo 4 semanas, e quando a gente fala semana, cada semana tem de 3 a 5 horas de estudo no máximo, né? Então é uma plataforma bem legal, né? Então, para mim, essa é a resposta aí para essa pergunta. Se eu não fui claro, é só me corrigir ou perguntar de novo. Tá? Aí, já pegando o gancho, né, desenvolvimento, né? Quando a gente começou no, lá no R2, né, o SAP ele é escrito, né, numa linguagem que a gente chama de ABAP, né? E o kernel do ABAP é em C, né? Não sei, não tem como saber a idade das pessoas que estão nos assistindo, mas o ABAP é bem parecido com o COBOL,
né? É uma linguagem estruturada, né? Então, a gente veio até o surgimento do S4, né? A gente veio desenvolvendo, né? Nisso que a gente chama de ABAP clássico, né? Então, todos os produtos, eles estavam baseados, né, em um servidor de aplicação ABAP, que a gente chama de NetWeaver, né? E ali a gente foi customizando e desenvolvendo tudo que os clientes precisavam dentro dessa aplicação, né? Então, o que a gente precisava saber? A gente precisava saber ABAP, precisava saber ABAP orientado a objeto, né, para algumas soluções, porque não vou decorar o ano e a versão especificamente, mas o ABAP ele pode ser tanto clássico, né, estrutural, quanto orientado a objeto, né? Ele vem evoluindo. Então, a gente podia desenvolver o WebGIMP, que é uma tecnologia para em algum momento veio um servidor Java aqui para a gente poder deixar o ABAP com uma carinha de web, né? Então, quando a gente fazia esses desenvolvimentos, a gente usa ainda o WebGIMP, né? E integrações on-premise, né? Quando eu falo que o SAP tem um integrador, né, dele, que é um premise que começou chamando XI, depois virou PI e agora virou PO, né? Que é o Process Orchestrator. Então, essas eram as tecnologias que a gente vinha buscando e segue buscando, né, que são, imagina, uma quantidade de sistemas instalados que a gente tem ainda de SAP, né, mas é o que a gente chama do desenvolvedor clássico, né, ABAP. Né? Então, a gente veio anos e anos trabalhando ali no back-end. O que acontece quando a SAP lança o S4 e fala, vamos deixar o S4, né, entre aspas, quieto aqui, vamos deixar ele mais leve possível, porque deixando ele mais leve, eu consigo atualizar ele de forma mais frequente. Lembrar que o HANA deixou ele mais simples, então módulos de FI, por exemplo, que tinham 73 tabelas, passaram a ter 3, né? Então imagina você desenvolver, né? Eu digo os caras da SAP que desenvolvem o standard, né? Se preocupar em 73 tabelas, eles podem se preocupar com 2, né? Então, imagina a evolução, né? Quanto mais rápido eles conseguem entregar melhorias para esse negócio, né? Então eles falam assim, vamos deixar esse cara aqui quieto e começa a fazer as suas tractanas, as suas extensões, tudo que você tem que fazer fora, porque eu vou acelerar muito esse cara aqui. Se você ficar desenvolvendo aqui, a gente vai se atrapalhar. Essa foi mais ou menos a forma lúdica de explicar o contexto, né? Aí que apareceu essa arquitetura que a gente sempre estava acostumado a desenhar, desenvolver e testar tudo em ABAP, a gente passa esse desenho, os dois desenhos são do help da SAP, tá? A gente passa a utilizar arquiteturas desacopladas, né? E aí, que linguagens de programação a gente utiliza nesse negócio? Cara, a caixa de ferramenta ficou gigante, né? Eu continuo usando o ABAP, né? Porque vamos só identificar onde está. Eu tenho o HANA, eu tenho um S4 ainda, né? Então, eu continuo usando o ABAP, né, porque tem coisas que eu ainda vou ter que desenvolver, mesmo que minimamente lá, mas eu posso utilizar o Wi-Fi, que o Wi-Fi até que explicando de forma simples, né, como se fosse uma biblioteca para desenvolvimento de aplicativos, a harmonização dos novos produtos SAP. Então, vocês viram todos aqueles produtos que estavam lá naquele slide, todos têm mais ou menos a mesma carinha, né, hoje em dia, né? Por quê? Porque a gente tem que usar o Wi-Fi, que é uma mescla de HTML5 com JavaScript, que é uma biblioteca, né, para você manter o mesmo padrão. Pô, o calendário vai ter sempre a mesma carinha, o menuzinho vai ter sempre a mesma carinha, e a gente tem vários layouts que a SAP fala, cara, desenvolve assim. Não é legal você ficar inventando muita coisa, porque se você continuar usando a biblioteca, as atualizações, tudo vão ser mais tranquilas, né? Mas não quer dizer que você não possa fazer diferente. Mas, enfim, daí é mais uma discussão de estratégia de projeto. A gente tem as linguagens onde a gente faz desenvolvimentos direto no HANA, né, sem passar pelo S4, que é o HANA XS, que agora virou XSA, que é o de Advanced. A gente tem integração híbrida, né? Hoje eu posso fazer o PI e PO, por exemplo, conversar com o PI e PO na nuvem, né? A gente tem um PI na nuvem, né? A gente
a gente já tem hoje, rodando em projetos, né, a gente tem que desenvolver pensando em DevOps, em Test-Driven Development, né, como que eu faço esse cara se testar sozinho para poder fazer um deploy mais rápido, né, fugir daqueles big bangs, né, que a gente tem, né, app-driven, né, quando a gente vai desenhar uma coisa, em vez de pensar, putz, por que eu já não penso em um app, em vez de pensar numa tela adicional no SAP, né, mobile, e tecnologias emergentes. Então, antes o que a gente só se preocupava, o time de desenvolvimento, a BAP, naquele clássico, né, porque os produtos da SAP só se apresentavam daquela forma, hoje em dia eles se apresentam utilizando todas as tecnologias que eu coloquei. Então, aqui, ó, o S4 está aqui no cantinho, quietinho, e você vê o quanto de Tractana a gente consegue colocar no meio, tudo no BTP, para chegar no usuário final ou como integração de outro sistema. Né? Então, a nossa caixa de ferramenta ficou gigantesca. Né? Então, as habilidades que a gente procurava antes, né, a gente passou a procurar todas, né, para formar as pessoas para fazer uma carreira em desenvolvimento SAP. Né? Isso a gente já entregou alguns, né, projetos, né, de implementação de S4, onde os ABAPers já estavam desenvolvendo um Wi-Fi, utilizando OData, alguns microserviços, né? A gente vem adaptando e direcionando o nosso grupo, e as pessoas que a gente vem contratando, né, nas nossas academias, a gente já vem trazendo também com esse perfil, né, com facilidade de mexer com diversas tecnologias, né? Claro, todos precisam ser apaixonados, de gostar, ter vontade de ser programadores ou arquitetos, né? Porque também tem uma função que eu não posso deixar de falar que é muito importante, que para a gente chegar num desenho desse aqui e conseguir desenvolver, alguém teve que vir antes e desenhar e falar, cara, essa parte de workflow aqui eu não vou usar o BTP não, eu vou usar um serviço da Microsoft que faz a mesma coisa, né? Então, coloca um Azure aqui junto, né? Ou eu não vou ter esse banco de dados aqui na cloud não, porque a SAP ficou caro, né? Eu vou querer usar um banco de dados que eu já tenho a licença, sei lá, na Amazon. Putz, aí entra a Amazon aqui nessa arquitetura também, dá-lhe fazer conexão, API, segurança. Então, essa função de arquiteto é uma que a gente vem buscando bastante. A gente já fez 2 academias para formar arquitetos, para poder suprir essa demanda também. Então, quando a gente fala de SAP desenvolvimento, também a gente precisa do papel do arquiteto, que é muito forte, para ajudar a gente nessas definições, né? E um papel bastante generalista para poder fazer essas discussões, saber os prós e contras, né? E, de novo, o que está muito legal na função do arquiteto é que cada dia tem uma tecnologia, um player novo que a gente precisa entender para poder conversar com os nossos clientes. Então, é um papel muito bacana. Os desenvolvedores têm que aprender uma linguagem a cada um ano, né, o arquiteto tem que aprender os serviços que tem numa cloud a cada semana. Então, assim, tá bem divertido, né? O que era uma coisa muito estanque se transformou em algo mega complexo e que todos os nossos clientes vão para esse lado aqui. Né? Não tem como escapar. Então, por isso que a gente busca perfis bem heterogêneos. Né? O importante é não querer se limitar a uma tecnologia ou outra, que está aberto a estudar sempre. Né? Acho que essa é a mensagem legal desse novo contexto aqui. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Você comentou há algum tempo que existe algumas certificações referentes à solução. Seja... não, essa aqui acho que eu já respondeu. Eu acho que eu já respondi. Eu particularmente não conhecia SAP. Quais são as. Que tá nessa. Quais são as linguagens de programação mais indicadas para alguém que quer ingressar nesse meio? Eu diria que, imediato, se você tiver facilidade com JavaScript, HTML, você pode fazer os cursos da OpenSAP e você vai entender exatamente o tipo de aplicativo que a gente vem desenvolvendo, né? E eu diria que seria, para você fazer um aprendizado solo, seria um excelente caminho. Agora, o ABAP, né, ele é parecido com o Java agora até, né? Eu comentei do COBOL, mas ele vem evoluindo também, ele vem tendo comandos diferentes, né, formas de fazer as coisas de formas diferentes, né? A gente tem jogado muita coisa para o banco de dados, então se você tiver até um conhecimento
legal de SQL, você aprende a fazer CDS, né, que é o Core Data Services, que é um artefato que a gente utiliza muito nos projetos de S4, você aprende a fazer muito rápido, e tem esse treinamento de CDS também, se não me engano, no OpenSAP. Então, eu acho que, hoje em dia, qualquer conhecimento de back-end ou front-end acelera a inserção no mundo SAP, que antes não, né? É uma quebra também, né? Antes o cara precisava saber ABAP, e para ele saber ABAP ele precisava programar ABAP, precisava ter uma instância ABAP, e não era fácil você ter uma instância ABAP, né? Hoje em dia, até nos treinamentos OpenSAP, eles já liberam uma instância ABAP para você brincar, né, em alguns deles, né? Então isso daí também vem sendo, eu vou falar, muito democratizado, né? Mas na verdade a SAP tem que investir para que o ecossistema, né, a comunidade, desenvolvedores e funcionais e profissionais como um todo se adapte também rapidamente, né, a esse novo mundo, né? Porque também, senão, os projetos de implementação vão ficar muito caros, porque só vai conseguir implementar quem tiver certificação XPTO. Aí não é vantagem para ela, por isso que ela vem também de forma estratégica, investindo muito na formação desses consultores. A gente também forma, atualiza nossos meninos, a gente tem meninos e meninas, ó, a gente tem treinamentos paralelos, mas também a gente faz grupos de estudo para pensar e para manter todo mundo atualizado, né? Acho que é por aí. Então, linguagem de programação, eu diria, resposta curta, qualquer uma, né? Só tem que ver o que você vai ter mais facilidade, né? Se for front-end, vai aprender Wi-Fi, né? Se for back-end, vai fazer um cursinho de ABAP que vai acelerar legal, tá bom? E aqui eu só vou falar da minha jornada de carreira rapidamente, pretendo não ser extenso, não. Só para comentar, que eu falei, eu sou de Miracatu, São Paulo, né? Fiz lá meu ensino fundamental e médio, né? Miracatu é uma cidade de 23 mil habitantes, né? Quem conhece Miracatu pode por aí no chat. Acho que não vai ter ninguém. Eu fiz faculdade em Santos, né, processamento de dados, fiz um estágio na Fundação Vasolini, né, quando mexia com infra, né, e nessa época eu tocava muito, né, até chegou um momento que eu pensei se eu ia continuar na faculdade, muito de tempo, né, não que eu tocava muito de qualidade, mas enfim, aí eu pensei se eu ia ser músico ou não, mas acabei ficando na tecnologia, né, então eu iniciei na Accenture em São Paulo, pegava aqueles fretados e tudo mais, e iniciei como ABAPer, né? E comecei num projeto da indústria de produtos e depois fui para energia e fiquei um bom tempo lá. E aí, logo no segundo ano de Accenture, eu já tive a oportunidade de ir para a Argentina fazer um projeto, o suporte de um projeto que a gente tinha implementado. Foi uma experiência muito legal. Não tinha nem andado de avião ainda, então eu consegui. Essa oportunidade foi muito bacana, né? Aí depois de um tempo, nesse mesmo cliente, eu fui trabalhar dentro do site do cliente, né? Então saí do escritório da Accenture, fui para Curitiba, fiquei lá bons anos, né? E aí tive outro tipo de contato, era uma empresa gigantesca, ela tinha uma quantidade de produtos SAP absurda, desde as versões mais antigas do SAP até as mais novas. A primeira vez que eu vi um HANA foi lá. Então, assim, como um trial, então foi muito legal, né? E lá voltei para a Argentina, para o Canadá, Estados Unidos, tive outras oportunidades, né? E até casei em Curitiba, né? E trouxe minha esposa para cá, para Recife, quando foi em 2013, 2014, eu vim para Recife, pintou essa oportunidade aqui para trabalhar dentro do Delivery Center. Nessa época em Curitiba eu já mexia com HANA, então eu já estava trabalhando muito como consultor dos clientes, estava viajando demais. Aí vir para Recife foi uma opção também, além de carreira pessoal, para poder também ficar quieto um pouquinho num lugar, né? Isso foi muito bacana, né? Minha esposa veio junto, obviamente. E aí comecei a focar mais em gestão de projetos de suporte, né? Fui promovido a executivo, hoje eu sou executivo sênior. Comecei a fazer corrida de rua, coisas que Recife permite, né? Que o tempo é sempre perene, é muito legal.
E hoje em dia sou responsável, né, por uma parte aí significativa do grupo SAP, né, de uma forma estratégica e correndo atrás também de novidades, né. Então aqui, como eu comentei, sou casado, faço corrida de rua, tenho 2 gatos, tenho uma coleção de baixos, né, que eu fui acumulando desde essa fase. Podem fazer pergunta de baixo aí também que eu respondo. E é isso, a carreira em consultoria, né, quando a gente apresenta, né, a gente fala, pô, o cara está 18 anos na mesma empresa, né, como ele consegue, né? Na verdade, eu não tenho um dia de monotonia, né, quando você trabalha com consultoria, né. Os clientes pensam diferente, as soluções são diferentes, a tecnologia não parou de evoluir, agora ela evoluiu muito, né, deu uma esticada muito forte, né, então você tem que se adaptar, né, aos clientes e à tecnologia. Então, por isso que a resposta simples é, cara, eu não trabalho na mesma empresa, né, há todos esses anos, né. Quando eu chego no Accenture, eu encontro sempre um Accenture diferente, né, para eu trabalhar com desafios diferentes, né. Então, isso é muito legal, né. Então, espero que, se em algum momento, se a gente venha trabalhar junto, ou, enfim, se encontrar como cliente, ou de qualquer forma, vocês tenham essa mesma paixão aí, tá? E agora eu já vou falar sobre as oportunidades que a gente tem, tá? Em aberto para o mercado e para SAP. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta nova. Ah, tá. SAP possui integração SBGB com MySQL ou MariaDB. A SAP tem. Você pode construir essas integrações usando tanto o PI como o CPI. O NetWeaver em si você pode fazer uma conexão direta, só que eu não sei, realmente eu não sei se esses dois bancos de dados estão dentro do que a gente chama de PAN, né, que são os sistemas compatíveis. Não sei. Se estão, você pode fazer uma conexão direta no NetWeaver e consumir esses caras dentro do seu programinha ABAP. Se não, você pode usar um desses integradores e a SAP aí, nesse contexto, cobre, né? E você pode, aí dentro do CPI, né, que é a nova ferramenta, você pode também criar integradores custom, né, e publicá-los também. Tem um banco de dados aqui que eu não achei, ó. Cara, se você tiver conhecimento, você pode ir lá e criar na unha esse conector e publicar e até vender, né? Então, isso também tem uma loja de aplicativos agora. Então, isso é bem legal, tá? Então, a gente não tem muitas limitações tecnológicas hoje em dia. É difícil um problema de conexão ou de compatibilidade que a gente não consegue atravessar com essas novas tecnologias. Antes no NetWeaver, o ABAP só a gente ficava mais estanque, mais dependente, né? Hoje em dia, se você colocar um PI ou um CPI no meio, putz, abre um leque gigantesco. Assim. Não é uma coisa que a gente se preocupa muito assim, nos desenhos de integração. Só saber se está robusta a solução. Tá. Aí, eu vou falar das oportunidades. Né? A gente tem um programa de estágio Genil para o Fiscal Year 22. Né? Tem aqui o link, depois eu não sei como a gente vai compartilhar, mas a gente vai dar um jeito. Né? Mas, de qualquer forma, um programa de estágio, né? Tem que estar cursando a faculdade com previsão de conclusão para julho de 2022 a julho de 2024. A previsão desse nosso grupo de Genil é 2022, está disponível para essas localidades e temos oportunidades tanto para parte de para todas as áreas, na verdade, né, que eu comentei lá, para strategy, para tecnologia, interatividade e operações, né. É um programa bem legal. Uma característica dele é que você não fica. Às vezes tem aquele. A gente chama, né, aquele estágio fake, né? Que você vai como estagiário, mas putz, é alocado num projeto, lá fica, né? Depois só tem que mudar a cor do crachá, né? Esse aqui a gente tem uma rotatividade entre projetos em diferentes indústrias para formar a pessoa com esse viés, né, de consultoria, multifacetado. Então, é um programa bem bacana, né? Então, a previsão de início é 2022, tem a vaga aqui para quem tem interesse para se inscrever, né? É muito legal. Aí temos também o Accenture Grandmaster, né, que é
é um programa que eu particularmente me orgulho bastante, né? É uma parceria com a Labora, né? Que busca realocação, pessoas que queiram uma nova carreira, né? Então a gente busca pessoas mais experientes, né? No mercado, né? Que, que, queiram contribuir, né? Que queiram dar uma mexida aí, né? Também estamos buscando em todas as localidades, né? E, dependendo da experiência, a gente consegue encaixar em todas as nossas áreas, né? Então, é bem bacana também, a gente deve compartilhar o link com vocês, claro, para que vocês façam indicações também. É um programa que mostra muito, né, desse viés, né, do Accenture de fazer quanto mais a gente misturar, quanto mais a gente somar experiências, né, acho que melhor a gente consegue atender os nossos clientes, né. Então, é uma iniciativa muito, muito, muito bacana, né. E, finalmente, as academias, né. Eu não coloquei muita informação das datas de academia aqui, mas eu só vou falar o que significa, o que significam essas academias SAP, né. A gente tem um modelo que funciona e vem funcionando muito bem para SAP, que é o modelo de academias, e tanto para SAP funcional quanto para SAP Technical, e dentro de SAP Technical, arquitetura também, né? Pessoas que queiram trabalhar nesses ecossistemas emergentes, né? O que acontece? Na verdade, são dois modelos, dependendo da nossa estratégia. Ou primeiro a gente dá o treinamento, né? Avalia as pessoas e depois eles contratam, ou a gente primeiro contrata, treina e depois direciona, né, para os projetos e para as oportunidades, né, que a gente tem, né. Em geral, são 4 semanas de treinamento com consultores experientes da Accenture, né, em SAP, né. A gente divide as pessoas ali depois em um momento em módulos e elas continuam aprendendo, né. E aí é o pontapé inicial para a pessoa fazer uma carreira, né, uma carreira SAP, né, dentro da Accenture, né. Então, é a forma que a gente mais vem, né, utilizando, né, óbvio que a gente tem vagas para pessoas de SAP experientes, né, a gente nunca parou de contratar nesse sentido, mas também é uma iniciativa, um programa que a gente se orgulha muito, porque a gente capta muitos profissionais que hoje estão voando já. Eu iniciei, né, numa academia como essa, né, a minha foi no modelo primeiro treino e depois contrato, né, foi lá em Barueri, Alphaville, e assim, me deu como vocês viram, deu várias oportunidades e sou apaixonado por esse ecossistema SAP que a gente vive hoje, né? Então, eu vejo aqui também uma boa oportunidade, né? E convido vocês, né, quem tiver interesse, a se inscrever, né? Também temos que mandar os links e participar dessa jornada com a gente, tá bom? Aqui um pouco dos benefícios, né? Bom, é uma empresa muito sólida, muito séria e com objetivos e carreiras muito bem definidos, e além disso tem os benefícios, assistência médica, odontológica, Gympass, vale refeição, vale transporte, estudos de idiomas online. Aí tem uma parte de parcerias bem forte, né, que a gente vem se atualizando e renovando. A gente tem o nosso programa de PPR também, que é baseado na performance, né? Então, inclusive, a gente está em momento de avaliações, geralmente agosto, setembro, é um período muito importante para a gente, onde a gente discute todos os profissionais que trabalharam pelo menos 3 meses no ano fiscal, né? E todos têm que ter um feedback e um retorno desse PPR, né? A gente tem parceria para previdência privada, a gente oferece plano de compra de ações também com 15% de desconto, né? Compras de ações da Accenture, né? Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada na evolução das ações da Accenture nos últimos anos, é assustador, muito legal. Tem o seguro de vida também e um programa Conte Comigo, né, que desde assessoria jurídica até PET, um primeiro contato com também problema psicológico, putz, estou brigando com meu vizinho, enfim, é um programa bem interessante que a gente também possui, né, para ajudar aí
nossos colaboradores e a família também com intempéries aí do dia a dia, né? Então isso é bem bacana também. E aqui vamos finalmente para QA. Não, eu tô. Deixa eu fechar aqui só. Não tá voltando o meu vídeo. Deixa eu ver. Cancelar. Bom, a voz você está escutando, né? E, bom, estou aberto aí para perguntas se tiver. Acho que sim. Uhum, 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 mas, uhum. Não, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, né, fazer a propaganda do que a gente acredita, né? Então, assim, do que a gente é apaixonado. Então, agradeço demais a oportunidade. Sobre os links e materiais, eu vou falar com o pessoal que estava ajudando no meio de campo aí para a gente compartilhar e passar tudo que a gente apresentou aqui, né? E é isso, espero que traga benefícios aí, que a gente consiga captar aí também pessoas que se interessaram, né, para o Accenture, e que seja uma ponte, né? Sempre é bom, algo novo, tá Com bom? certeza. Muito obrigado, então, João. Está encerrando aqui a transmissão agora. Boa tarde.